graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida grandemente, tá certo? E hoje vamos, mais uma aula de Geografia Bíblica. Vamos no capítulo 11. Vamos falar sobre o Reino Unido. O que foi o Reino Unido? Os juízes acabaram por ter juizado. A gente sabe que o último juiz foi Samuel, e Samuel ungiu o primeiro rei. Então é aí que começa o reinado. Então o Reino Unido ele vai começar como? Com todo Israel, sendo governado pela época da monarquia, onde começa primeiro Saul, depois Davi e por último Salomão. Vamos falar especificamente desses três reis, tá certo? No período, tá lá em 1 Samuel, Primeira Reis, porque Reis e Samuel praticamente vai falar esse período que foi importante, tá certo? E vamos lá. Primeiramente, a gente vai falar aqui sobre o quê? O reinado de Saul. Por exemplo, o reinado de Saul. Saul, tribo de Benjamim, foi consagrado rei, era o cara mais preparado para ser rei naquele instante, era o cara mais preparado para tal fato, de assumir um trono. Era o cara mais íntegro que tinha lá. E Saul, ele teve, por exemplo, locais, por exemplo, que foram relacionados com a sua seleção. Tá, por exemplo, lá em 1 Samuel 9 vai falar, por exemplo, tem Ramá, Mispa, Gibeá, Gilgal, Salim, Zuf, e vai ter também, claro, da mesma forma como lá na época que o povo entrou para ter guerras, campanhas, Juízes também teve guerras e campanhas, não diferente. Saul também teve que entrar com guerras e campanhas. Por exemplo, as campanhas, basicamente, de Saul foram quem? Por exemplo, a primeira campanha foi contra os filisteus. Está lá em 1 Samuel, capítulo 13 e 14. Qual foi? Campanha, guerra, batalha contra os filisteus. Só que na primeira campanha, lá no 1 Samuel 13 e 14, o quê? Ele vai oferecer aquele sacrifício, aquela coisa toda, antes do profeta chegar. Já começou aí. Aí, a segunda, Israel, que está lá no capítulo, se eu não me engano, 17 e 18, todo Israel com medo, o gigante Golias, falando aquela parada toda, aí surge a figura de Davi. Tá? Aí, o que acontece? Eu estou falando da segunda das campanhas apenas contra os filisteus. Tá bom? Os filisteus. Mas vamos lá. Teve outras campanhas? Teve outras guerras. Amonitas, como lá está em 1 Samuel 11, contra os Edomitas, que está lá no 2 Samuel 14. Aí chegou a questão. Aí vai vir os Amalequitas. Aí nessa aí, meu irmão, aí que Deus chegou, virou, que azedou de vez a relação. Saul, que era um cara bacana, perfeito, íntegro, bacana, temente a Deus, que aí começou a fazer o quê? Botar a culpa no povo, entendeu? Então colocar o quê? Justamente aqueles discursos mais, como posso dizer para vocês, aqueles discursos bem tirar a culpa dele, vai botar a culpa no povo, aquelas coisas bem, como posso dizer, como as pessoas fazem nos dias de hoje lá, não sou eu a culpa, tal, não sei, querer se justificar, a culpa é sempre do povo. Aí, cara, contra os amalequitas, ele lascou tudo, tá? Tinha que passar o fio da espada geral, matar tudo, não levar nada, ou seja, tinha que rasgar da história dos amalequitas. Aí vem o Saul e faz aquela brincadeira toda, não mata rei, traz boi, ovelha, tudo mais. Aí fala, não, a culpa é do povo que para oferecer a Deus lá em Gilgal. Entendeu? Então ele não obedeceu, cara. Então aí Deus falou o seguinte, não dá mais, vou colocar um homem segundo meu coração. Aí que na segunda campanha contra os filisteus, que aí vai se levantar Davi. Uma pedrada na cabeça do gigante, o rosto no chão, espada corta pescoço e tudo mais.
Só que aí tem aquelas coisas todas, mas não é o caso que vamos falar sobre isso aqui. Mas aí Davi, né, chega e vai fazer o quê? Uma coisa que ninguém tinha feito até então: uniu todo um país. Ele vai unir o país, ele fez toda a unificação, ele sitiou, né, a cidade de Jebus, que já era, primeiramente era a cidade de Salém, depois foi Jebus, que era os Jebuseus, e depois essa mesma cidade chamou-se depois Jerusalém. Ele sitiou esse local, invadiu, destruiu todo o poder filisteu. Davi subjugou Moabe, Edom, Amon, né, Damasco, tudo mais. O cara era de guerra mesmo, ele era de luta e por aí vai. Só que Davi morreu, aquela coisa toda, e seu filho, o Salomão, justamente com aquela mesma mulher que ele tinha feito pecado, né, com a Betseba, chegou, filho Salomão foi ungido rei, né? Só que Salomão não era aquele cara guerreiro. Salomão era aquele cara que era o quê? Mais diplomático, inteligente, aquela coisa toda. Então, a prosperidade, o poderio militar, né, a prosperidade moral religiosa, obras públicas, tudo mais, entendeu? Foi muito grande, entendeu? Então, o que acontece? Salomão, ele expandiu mais ainda. Não apenas territorialmente, militarmente, não. Ele explorou mais, ele ampliou mais as áreas de influência. Isso nós vamos ver nos mapas aqui agora. Conforme nós vemos aqui no mapa de Israel, por exemplo, na época dos reis, como aconteceu tudo, né? Essa aqui foi totalmente o quê? Como pode dizer, as áreas que Saul, né, tinha mais influência, aquela coisa toda. Tá, mas tudo certo, legal. Mas aí entrou Davi. Davi, essa parte toda verdinha aqui, Davi ele ampliou mediante guerras e tudo mais. Davi ampliou mais essa parte verde aqui. Só que aí entrou depois o Salomão. Salomão, ele não foi para a guerra. O que ele fez? Ampliou apenas a sua parte de influência aqui nessa área da Filístia, essa área aqui, por exemplo, de Tiro, Sidom, né, e mais aqui em cima na Síria. Ele ampliou mais e fez isso. Tá? Não teve mais, além dessas coisas relacionadas na Bíblia. Em relação ao Reino Unido, é isso. Não é muita coisa. Mas a gente vai ver no próximo capítulo, por exemplo, que depois o reino vai ser dividido. E tem coisas que para a gente notar que a gente vai ver por que algumas coisas, que o reino foi dividido ao meio, foi rasgado ao meio o reino de Israel. Isso depois nós vamos ver, tá certo? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Até o próximo capítulo. Abraço, tchau, tchau.